Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo da química de enóis e enolatos. Agora nós iremos ver nessa aula a reação de halogenação de enolatos, que é a síntese de compostos carbonilados alfa-halogenados. É quando você tem um composto carbonilado, no caso das reações que eu vou mostrar aqui, tem que ter pelo menos um hidrogênio alfa, e ele reage com alguma espécie que possa fornecer um átomo de halogênio, que tem um átomo de halogênio eletrofílico, podendo ser inclusive a própria molécula de halogênio molecular, como Cl2, Br2, I2, ou as N-halosuccinimidas, que eu vou comentar mais à frente, que são espécies que possuem um átomo de carbono, um átomo de halogênio eletrofílico. Ela pode ser realizada, essas reações podem ser realizadas na presença de ácido ou de base, e o produto vai ser uma substância carbonilada alfa-hidrogenada. Esse aqui é o carbono alfa. Bom, quais as reações eu vou tratar nessa aula? Primeiro eu vou falar das halogenações de cetonas e aldeídos, a halogenação catalisada por ácido prótico, e a halogenação promovida por base, normalmente o íon hidróxido. E aí eu vou explicar por que nós usamos essa terminologia, catalisada por ácido prótico e promovida por base, não catalisada por base. E dentro desse contexto eu vou falar sobre a reação do halofórmio, que eu já comentei sobre essa reação do halofórmio aqui no canal, quando eu tratei das reações de cetonas e aldeídos. Então, quem assistiu a aula, a playlist toda de química de cetonas e aldeídos, viu que eu comentei lá sobre essa reação de halofórmio. Eu vou revisitar essa relação, só que agora à luz da química de enolatos. Vou falar sobre a halogenação de ésteres, que aqui tem um grande detalhe, que você tem que usar base forte não nucleofílica, que dentro dessa lista aqui eu já falei várias vezes, que quais são essas bases fortes não nucleofílicas, como o LDA, por exemplo. E vou comentar sobre essa reação aqui de Hell-Volhard-Zelinsky, que é a halogenação direta do carbono alfa de ácidos carboxílicos. Bom, vendo primeiro então a reação de halogenação catalisada por ácido prótico, nós temos aqui um esquema geral da reação, que é quando você reage uma cetona ou um aldeído com um halogênio molecular, catalisada por um ácido prótico, que tem que ser o mesmo ácido do halogênio que você está trabalhando. Ou seja, se você quiser fazer a cloração, você vai usar Cl2 aqui, catalisado por ácido clorídrico. Se for a bromação, você vai utilizar Br2 e ácido bromídrico. E caso seja com iodo, vai ser I2 e ácido iodídrico, embora essa reação funcione sempre melhor com cloro e bromo. E o resultado vai ser exatamente a sua cetona ou aldeído alfa halogenado e mais uma molécula do ácido prótico. Bom, a primeira etapa do mecanismo ocorre com a protonação da cetona e depois a liberação desse próton, que vai ser abstraído pela própria molécula do halogênio, do íon halogeneto, ou outra base que tiver no meio, podendo ser água, porque esses ácidos próticos normalmente vêm em solução aquosa, vai formar o enol, ou seja, então, na verdade, o processo que nós tivemos aqui foi a enolização promovida por ácido, e esse enol vai atuar como nucleófilo, atacando a molécula de halogênio, Lembrando que a molécula de halogênio, vou mostrar para o final o mapa de potencial eletrostático que vai indicar isso, mas esse pedaço da molécula aqui é eletrofílico, embora tenha um par de elétrons aqui, mas esse eixo aqui tem uma densidade eletrônica menor, e o nucleófilo vai atacar o halogênio e vai expulsar uma molécula de um íon halogeneto, e esse íon halogeneto vai neutralizar aqui esse oxigênio positivo, dando origem
a acetonoaldeído alfilogenado e o HX. Então, por que nós falamos catalisado? Porque o ácido prótico aqui ele é catalisador, ele pode ir subestequiométrico, porque ele vai ser regenerado no final e após o processo vão formar mais dele ainda. Então, por isso que a reação de halogenação de cetonas e aldeídos em meio ácido prótico, ela é catalisada por ácido prótico. Já a reação de halogenação de cetonas e aldeídos em meio básico, ela não é catalisada por base, ela é promovida por base, porque nesse caso, a base, no caso, a substância que você vai utilizar para fornecer o íon hidróxido, hidróxido de sódio aqui nesse exemplo, podendo ser também hidróxido de potássio, ela não vai como catalisadora, ela vai estequiométrica, né? Então, o resultado aqui, né, essa reação, quando tem uma cetona ou um aldeído, um halogênio molecular, podendo ser cloro, bromo ou iodo, lembrando que com cloro e bromo funciona bem, mas no caso dessa com iodo também, mais hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, estequiométrico ou em ligeiro excesso, você vai ter a formação da cetonoaldeído alfa halogenado. No caso aqui, né, eu coloquei aqui BR porque se usar o bromo, mas no caso vai ser NaX, né? Vai ser o sal correspondente do seu halogênio, se for com bromo, vai ser NaBr, mais água. Então, ela é promovida por base porque o hidróxido aqui não é catalisador, ele é reagente, uma vez que ele forma, uma vez que o hidróxido reage com hidrogênio alfa e forma água, ele permanece como água, ele não é regenerado no final. Bom, vendo o mecanismo, né, a primeira reação é uma reação de enolização em meio básico, ou seja, vai se formar aqui o enolato e o hidróxido é convertido em água. Esse enolato ataca a molécula de halogênio, formando acetona alfilogenada e o íon halogeneto. Por isso que é promovida por base, porque observem aqui, o íon hidróxido não é regenerado no final. Então, a halogenação de cetonas e aldeídos em meio básico é promovida por base. A base vai estequiométrica ou em ligeiro excesso. Uma reação especial de halogenação em meio básico é a reação do haloforme, que, como eu falei, eu já comentei isso na playlist de cetonas e aldeídos, tá? É quando você tem um grupo metilcetona, essa reação só funciona quando tem um grupo metilcetona, é uma reação específica desse tipo de cetona, né? Uma metilcetona, na presença de um halogênio, né? Que pode ser cloro, bromo ou iodo, em meio básico, também em excesso muito grande, esses dois reagentes aqui vão em grande excesso, pelo menos 3 equivalentes, mas costuma-se utilizar mais, e numa etapa posterior, adiciona-se ácido para neutralizar o meio. O produto dessa halogenação vai ser um ácido carboxílico e um halofórmio. Esse X aqui está representando. Se você utilizar Cl2, vai ser clorofórmio. Se utilizar Br2, vai dar como produto o bromofórmio. E se utilizar iodo, vai ter como produto o iodofórmio. Bom, a primeira etapa do mecanismo ocorre uma enolização em meio básico, formando o enolato, e esse enolato vai atacar a molécula, no caso aqui eu estou usando como exemplo o bromo, vai atacar o bromo, formando uma acetona alfa-bromada e o íon brometo, igual à reação que eu mostrei anteriormente. O problema é que, quer dizer, não é o problema, é que nesse caso, como você tem excesso de halogênio e excesso de base, e o grupo metilcetona, ele tem 3 hidrogênios inolizáveis, a reação não vai parar aí. Ela vai acontecer mais 2 vezes, consumindo mais 1 mol de hidróxido, mais 2 moles de hidróxido e mais 2 mols de brometo, de bromo molecular, e vai formar essa espécie aqui, que é uma acetona trialfa halogenada. Acontece que você não consegue isolar esse produto, porque esse produto acaba reagindo com outra molécula de hidróxido
E então, através de uma reação de substituição nucleofílica acílica, né, forma aqui um intermediário tetraédrico, quando essa carga negativa do oxigênio volta e libera aqui o BR3, o CBr3-, né, como base. Isso é uma base muito forte, na presença de um ácido forte não vai ficar assim. Então, vai ter uma reação ácido-base, você vai formar aqui o bromofórmio, né? Por isso que ela se chama reação do halofórmio, e o íon carboxilato, que com a reação de neutralização você vai ter os produtos finais, o ácido carboxílico e o bromofórmio, que já foi formado aqui. Então, a reação do halofórmio é uma reação que se vale da propriedade de enolização em meio básico e da halogenação alfa de cetonas e aldeídos via o intermediário enolato. É uma reação especial que só é utilizada para grupos metilcetonas. Bom, e a halogenação de ésteres? A halogenação de ésteres, como eu falei no começo, ela demanda bases não nucleofílicas. Por quê? Ácidos próticos e bases nucleofílicas vão atacar o éster, né? Ácido prótico, por exemplo, comercial, ele é utilizado sempre em solução aquosa, então vai hidrolisar o éster. E se você usar hidróxido também não vai dar certo, porque o hidróxido vai promover essa saponificação do éster. Então, para dar certo, você precisa utilizar a base não nucleofílica. A mais usada de todas é o LDA, que já é nosso conhecido aqui dessa playlist. E como fonte de halogênio, você utiliza as N-halosuccinimidas, porque essas reações normalmente elas são feitas em THF e a baixíssima temperatura, né? Como toda reação envolvendo LDA. E nessas condições, as moléculas de halogênios moleculares não são muito solúveis. Então, para isso, se utiliza como fonte de halogênio as N-halosuccinimidas, que eu já comentei quando eu falei de alcenos, né? Que elas têm uma propriedade que o momento de dipolo, né, devido aqui às carbonilas, está sempre no sentido das carbonilas. Ou seja, esse halogênio ele é eletrofílico, ele tem baixa densidade eletrônica nele, então ele é suscetível a um ataque de um nucleófilo, como por exemplo o enolato. Isso aqui é o esquema mais simples da reação, né? Que é o éster com hidrogênio alfa, a N-halosuccinimida, LDA, THF anidro, né? Lembrando que toda reação com LDA, por ser uma base forte, tem que ser com solvente seco, sem água, a menos 78, dando o seu éster alfa-halogenado. Porém, na prática, como é feito? Primeiro, na solução do éster, se adiciona o LDA, deixa ocorrer a enolização, né? Uma vez que a enolização ocorre, isso aqui na prática a gente sabe porque altera a cor, os enolatos normalmente são coloridos, eles têm uma coloração amarelada, então você percebe que antes está incolor, e aí, principalmente se o seu éster original for incolor, quando ocorre a enolização, você tem uma alteração de cor ali para uma solução meio que amarelada, aí você já sabe que formou o enolato, então você adiciona uma solução da N-halosuccinimida, também em THF anidro, né? Não pode ter água em nenhuma etapa, e aí você tem então a reação aqui. Esse par de elétrons reconstitui a carbonila, o par de elétrons da ligação dupla ataca o átomo de halogênio eletrofílico e a N-halosuccinimida é liberada aqui na forma de sua base conjugada. Essa carga negativa está conjugada com duas carbonilas, então é uma base extremamente fraca, ela não volta mais, né? Ela permanece assim, que é muito pouco reativa, e você tem aqui o seu éster alfa halogenado. Para matar a reação, adiciona-se ácido prótico para neutralizar essa succinimida aqui e promover também a baixa temperatura, e aí se faz a extração para isolar o ácido alfa-halogenado. Bom, entrando agora numa reação mais específica, né, que é a chamada reação de Hell, Volhard e Zelinsky. Aqui sobre esse nome só um detalhe, né, é muito comum as pessoas lerem Vollard por causa do LH, mas aí tem que se lembrar que esse pesquisador era alemão,
e não existe o som de LH em alemão, né? Então é Wohlrat. Entretanto, eu não sou muito chato com isso com os meus alunos, tá? Eu não costumo ser muito purista nessa questão. Eu apenas falo a pronúncia mais ou menos correta, Wohlrat, mas nas minhas aulas, por exemplo, se o aluno falar Wohlrat, para mim está tudo certo, eu não sou muito purista nessa questão, mas alguns professores fazem questão da pronúncia correta, então é Wohlrat e não Wohlrat, mas para mim não tem problema. E Zelinski, né? Se foram esses três pesquisadores, esses dois aqui eram alemães e esse daqui era russo, eles trabalharam de forma independente e chegaram ao mesmo processo, que é um processo de halogenação alfa direta de ácidos carboxílicos. Para isso se utiliza o halogênio molecular, cloro, bromo e iodo, fósforo elementar, que foi o processo original, e depois adiciona-se água. Bom, na verdade, quando você utiliza fósforo elementar e halogênio molecular, você vai ter uma reação que eles vão se combinar para formar o PX3, né? Se for cloro, PCl3, PBr3 se for bromo, iodo é menos reativo. Essa reação se utiliza mais com cloro e bromo mesmo. Entretanto, hoje você já tem comercialmente PCl3 e PBr3 comercial, então você já pode partir direto deles. Uma vez formado o PCl3 ou PBr3, né? Eu vou chamar aqui genericamente de PX3, né? O trialeto de fósforo, ele reage com ácido carboxílico, ele forma, na verdade, um aleto de ácido carboxílico, né? O cloreto de acila ou o brometo de acila, ou iodeto de acila, se for iodo. Só que como o aleto de acila ele é uma substância carbonilada, então ele pode anolizar. E uma vez que ele anolisa, espontaneamente, esse anolato pode reagir com outra molécula de halogênio, que vai em excesso, num excesso muito grande, e forma, na verdade, um aleto de acila alfa-halogenado. E depois, adicionando-se água, a água vai promover a hidrólise desse aleto de acila e você vai ter como produto o ácido carboxílico alfa-halogenado e o ácido prótico correspondente ao que você utilizou. Esse método funcionou muito bem, acontece que ele envolve reagentes muito perigosos, como fósforo elementar, halogênio molecular, então é um processo que era muito feito só em indústria mesmo. Para fazer essa reação em laboratório sempre foi muito complicado. Então, ao longo dos séculos, né, essa reação, esse processo de Reuvolat e Zenlisk, sei lá, do início do século XX, ao longo do século XX, até no século XXI, foram desenvolvendo-se métodos alternativos mais seguros para as condições de laboratório. E um método alternativo que funciona muito bem é quando você parte direto do cloreto de acila, que vários deles, inclusive, são comerciais, a N-halosuccinimida com o halogênio que você quer halogenar aqui, o ácido prótico combinando com o halogênio da N-halosuccinimida, ou seja, se for cloro, ácido clorídrico, se for a N-bromosuccinimida, ácido bromídrico, se for a N-iodosuccinimida, ácido iodídrico. E numa segunda etapa, adicionando-se água. No final do processo, você vai ter o seu ácido carboxílico alfa-halogenado e a succinimida. Na verdade, como ocorre, né? A primeira etapa da reação, esse sistema aqui da N-halosuccinimida com cloreto de tionila, ele vai promover a halogenação alfa do seu cloreto de acila. E ao se adicionar a água aqui na etapa 2, você vai ter a formação, então, a hidrólise desse cloreto de acila e a formação do ácido carboxílico alfa-halogenado. E esse método é interessante também porque se no lugar da água, né, na etapa 2, você adicionar um álcool, você já tem a formação direta de um éster alfa-halogenado, né? Sem precisar recorrer, por exemplo, à reação com LDA. Então, esse método alternativo aqui dessa reação de Vollard e Zelinski, ela é muito mais adequada a laboratório, porque pelo menos você foge do fósforo elementar e do PBr3 e do halogênio, do PBr3 ou do PCl3, que não são reagentes também muito seguros para você manipular, e também do halogênio molecular, né? Principalmente o cloro, porque o cloro é gasoso, o bromo é líquido, mas é volátil. O mais seguro para manipular é o iodo, que é sólido. Mas, enfim, você podendo correr desses
principalmente de cloro e bromo alimentar, é sempre bom. E as N-alosuccinimidas apresentam a vantagem que todas elas são sólidas, né? Então, isso aí já aumenta bastante a segurança da reação. E qual é a importância desses ácidos carboxílicos alfa-halogenados? São importantes porque eles permitem a síntese de alfa-hidroxiácidos, né, como, por exemplo, o ácido lático, que eles são polimerizáveis, né? E, quando eles reagem com amônia, eles permitem a síntese de alfa-aminoácidos, né? Que também tem muita importância na indústria. Então, essa reação de Hill, Volhard e Zelinsky tem uma importância industrial muito grande, seja a original como seus métodos alternativos, porque ácidos carboxílicos alfa-halogenados são de grande valor na indústria para a síntese de alfa-hidroxiácidos e alfa-aminoácidos, que são blocos de construção importantes dentro da indústria química. Para finalizar, eu vou mostrar aqui um mapa de potencial eletrostático de uma molécula de halogênio, nesse caso aqui, a molécula do bromo, e aqui da N-bromosuccinimida, apenas para mostrar que, no caso de uma molécula de halogênio, a densidade eletrônica ela fica mais centrada ao longo da reação halogênio-halogênio, que as extremidades da molécula, né, têm uma densidade eletrônica menor, indicada aqui pela cor azul, né? Por isso que esse ponto da molécula é suscetível a um ataque eletrofílico. O mesmo acontecendo com a molécula de N-bromosuccinimida. Percebe-se que a maior densidade eletrônica está em cima dos átomos de nitrogênio e dos dois oxigênios das carbonilas, que o átomo de halogênio ele tem essa extremidade aqui bem deficiente em elétrons, ou seja, é um átomo de halogênio bem eletrofílico, então capaz de sofrer um ataque nucleofílico por parte de um nucleófilo, como são os íons enolatos. Bom, essas reações aqui que eu trabalhei, eu separei numa aula, porque isso vai depender do currículo, né, do curso. Alguns cursos por exemplo, na química orgânica trabalhada em ensino médio, normalmente essa reação não é dada, né, por uma centena de fatores. Em alguns cursos de graduações também não é dado, mas em alguns cursos de graduação são. Então, por isso que eu separei esse processo de halogenação numa aula separada, que não é muito comum que sejam comentadas em nível técnico nem em graduação, né? Então, era isso. Obrigado. Bom estudo.